Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 101. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Melhor, sobre como construir empresas que transformam realidades e como, principalmente, revelam pessoas que têm coragem de fazer coisas que muitas outras não têm. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, empresário, fundador e CEO da Axios Biotech, empresa focada em agricultura regenerativa, ajudando a alimentar um mundo com produção sustentável e alimentos saudáveis. Cofundador da Trilhas das Gerais, uma cervejaria artesanal que valoriza experiência, identidade regional e inovação. Atualmente está implantando 2 novas empresas, ampliando sua atuação no ecossistema empreendedor. Técnico agrícola, administrador e gestor de agronegócio. Um profissional movido por propósito, estratégia e a visão de construir negócios que resolvem problemas reais. Seja muito bem-vindo ao Sério Mas Nem Tanto Podcast, Juliano Ferreira. Tudo bem, Wesley? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo. Bom. Você viu, Juliano, que eu fiz uma breve apresentação sua aqui, eu gosto de falar, aquela apresentação de 30 segundos, aquela apresentação que você está no elevador ali, você se apresenta em 30 segundos. Mas agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse pra gente. Quem é o Juliano e conta também um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até sentar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Bom, Juliano é aquele garoto do interior, vim de Frutal, né? Nasci na cidade de Frutal, cidade pequena, sem poucos recursos, né? Com poucos recursos, criado pela mãe, né? Não tive a presença, né, direta do pai. E se hoje ainda é complicado você ter um progresso maior num local pequeno, numa cidade pequena, imagina naquela época, né? Então, poucos recursos, né? Trabalho desde criança, comecei a trabalhar cedo, com 8 anos de idade eu já trabalhava num mercadinho lá de ajudante ali, que minha mãe fez questão de me colocar ali para aprender mesmo um pouco sobre trabalho, né? A vida dela foi muito, vamos dizer, difícil, né? Ela teve o filho ali, criou sozinha, mesmo ela tendo pouca instrução, ela conseguiu ali trabalhar como professora de escola rural, então ela dava aula na escola rural, então era um desafio diário para ela ter que pegar o transporte. Naquela época o transporte nem passava na porta, né? Eu lembro que era uma Kombi, né? Sim. E ela falava a perua passa em tal lugar, eu tenho que ir. Então ela andava alguns quilômetros para chegar até o transporte, ia para a fazenda, enquanto isso eu tinha que ficar às vezes em casa. Então ela tinha que se virar de ter alguém para olhar ali o filho, e depois de um pouco maior eu aprendi a me virar, então lá com uns 9, 10 anos eu já ficava sozinho mesmo, e eu me virava, e a hora que ela chegava, eu já tinha que estar pronto já para ir para a escola, que eu estudava à tarde, né? Então, é uma história bacana, assim, principalmente da minha mãe, né? Que foi quem mais me inspirou a ser guerreiro e correr atrás de objetivos e sonhos e tudo mais. Então, vim do interior, né? Passei várias dificuldades, tanto financeiras, sociais e tudo mais. Cresci ali, né, em Frutal. Chegou um ponto, né, a adolescência ali, a parte rebelde, né, vamos dizer, mais forte um pouco, e podia ter dado tudo errado, né, naquele momento, e graças a Deus a persistência ali da minha mãe, a garra dela, né, suportou tudo isso. Mas chegou um ponto que ela mesma chegou e falou: ó, Juliano, da agora pra frente eu não consigo mais, ou você alinha, ou eu não consigo mais fazer não sei como mais fazer. E aí foi meio que uma virada de chave, Sim. né? Nessa hora eu falei, caramba, o que eu tô fazendo, né? E aí meio que do nada, foi algo assim, eu sempre tive vontade de trabalhar no agro, né? E eu vi uma propaganda de televisão falando sobre a escola agrícola de Uberaba, né? Naquela época, televisão aqui de Uberaba passava Sim. para a região toda, né? E eu vi uma propaganda e falei, cara, eu acho que eu quero isso.
e fui atrás, tentar descobrir como fazia. E comecei, nessa época só que eu precisava de ter uma formação até a 8ª série na época, né? E aí eu falei, cara, primeira coisa, eu preciso passar de ano. Eu preciso estudar, passar de ano. E aí eu tinha que prestar o concurso, né, o vestibulinho que eles falavam, para poder entrar na escola agrícola. E eu não tinha como entrar se não fosse por interno, para Sim. morar lá na escola. E aí eram pouquíssimas vagas, né? E então eu comecei a trabalhar durante o dia, trabalhava de servente de pedreiro. E aí no final do ano tinha uma loja em Frutal, que até hoje acho que ainda tem, em alguma cidade, chamava Lojão das Fábricas. Eu ia de dia como servente, e saía, ia tomar um banho, já ia pra loja, trabalhava ali à noite. E nesse período eu ia lá na escola para fazer as provas, para poder tentar passar de ano. E aí consegui fazer tudo isso e voltava pra loja ainda, porque não era Natal, época de final de ano, então a loja fechava tarde. A gente voltava, ainda tinha que arrumar até de madrugada, arrumar todas as prateleiras ali pro dia seguinte começar de novo. E aí eu fiz o processo seletivo, né? Foi lá em Frutal mesmo, teve a prova lá. E eu lembro que eram 40 vagas para interno. E eram 140 alunos para testar, para fazer a prova. E eu passei em número 42. Falei, caramba. Só que muita gente desiste, né? Muita gente faz e aí teve algumas desistências, eles já me chamaram na mesma semana. Eu falei, cara, agora eu vou embora. E aí vim pra Uberaba, pra escola agrícola. Na época era a Escola Agrotécnica Federal de Uberaba, hoje é o Cefet, né? Isso. E aí eu vim, minha mãe me trouxe aqui. Eu lembro que é incrível as lembranças, né? Ela me trouxe, arrumou minha cama, deixou tudo arrumadinho, virou as costas e foi embora. Aí eu falei, caramba, e agora? E aí eu fiquei ali, né? E aí tinha os trotes, né? Interno, convivendo com pessoas que eu nunca vi. Mas foi assim, ali também foi um aprendizado de vida. Muito mais do que a própria escola Sim. agrícola em si. Foi mais uma escola da vida mesmo, porque ali eu tive que aprender a me virar, né? Eu tinha que, não tinha dinheiro, então a gente fazia plantões nos finais de semana, porque alguns colegas estavam escalados, mas eles queriam ir embora para casa, eles iam lá e pagavam pra gente, a gente fazia o plantão para eles. Queria ir embora para casa em Frutal para ver minha mãe, final de semana, também não tinha dinheiro, a gente pegava uma caixa de papelão, escrevia Frutal grandão assim, ia lá pro trevo, ficava lá. E aí o pessoal parava, e incrível que muita gente parava. Eu nunca Sim. fiquei no trevo sem conseguir uma carona, é incrível. E aí eu ia embora, passava o final de semana com a minha mãe, aí minha mãe punha eu no ônibus e voltava. Mas a ida sempre era assim. Então, é, foi bacana a história. E saí da escola agrícola, fui procurar trabalho. E de cara, apareceu um trabalho numa cooperativa, e era uma vaga de gerente da cooperativa. E eu nunca tinha trabalhado no agro ainda, né? Só tinha formação. Aham. E dali o pessoal falou, não, tenta. Eu falei, mas gente, mas eu nunca trabalhei. Não, mas tenta. E aí eu fui, fiz a entrevista e, cara, me chamaram. Falaram, não, gostamos e tal. Fui trabalhar de gerente numa cooperativa, recém-formado de escola agrícola, né, novo e tudo. E fiquei ali quase 2 anos. E aí saí, fui trabalhar numa usina de cana, em Iturama. Fiquei ali uma safra. E aí o pessoal de uma multinacional me convidou para trabalhar com eles. E aí eu fui como assistente técnico, né? Era um período de contrato. Você tinha um contrato para você exercer um tempo. Quando terminou o contrato, eu fui dispensado. E aí ali foi outra, né? Procurar trabalho de novo e vamos, e vamos. E aí consegui, né? Um trabalho numa multinacional. Aí eu já entrei como assistente técnico também. Também tinha o período de contrato, mas tinha a possibilidade de continuar caso fosse bem. E aí foi bem, só que eu não tinha curso superior. Eu era só o técnico Sim, agrícola, né? sim. E aí eu não tinha como ser efetivado na empresa se eu não tivesse curso superior. Eu era terceirizado. E nesse tempo eu comecei a fazer a faculdade à noite.
E aí foi quando eu comecei a fazer administração de empresas. E aí, né, nesse período eu ficava morando em Ituverava, trabalhando nessa multinacional como assistente técnico. E de repente surgiu uma vaga aqui em Uberaba, eu vim e terminei aqui. Logo já complementei com gestão de agronegócio. E aí foi quando a empresa, assim que eu terminei, né, que eu me formei, a empresa realmente me contratou, me efetivou. E aí eu fiquei 14 anos nessa empresa. Depois de 14 anos eu saí e fui tentar fazer algo que era o que eu tinha vontade, né? Eu já tinha uma carteira de cliente bacana, e dali eu fui trabalhar por conta própria. Falei, agora eu vou trabalhar como PJ e vou ser um representante comercial. E eu peguei 2 empresas para representar, fiquei um tempo ali. E aí, em 2021, tive no meio da pandemia, né? 2020 veio a pandemia, aí aquele medo, né? Aquela insegurança. E eu dentro de casa, os clientes nossos, principalmente usinas, né? Que a gente atendia mais usinas de cana. O pessoal não recebia porque não podia ter contato e tudo. Então, às vezes, tinha a hora que a gente marcava de encontrar o pessoal no campo. Vamos encontrar lá na fazenda tal, a gente encontra ali para poder sair um pouco de dentro de casa e conversar. Só que, por incrível que pareça, foi o melhor ano assim, de vendas naquele período. 2020 a gente vendeu muito bem, bateu todas as metas e tudo mais. E aí 2020 eu já comecei com a ideia, 2021 a gente tomou a decisão de montar. Era eu e mais um, acabou que o outro não continuou, aí fiquei sozinho. Aí falei, cara, vambora. E aí veio a ideia da Access Biotech. Então, um pouco da história do Juliano é essa. E a Access, quando tomei a decisão de continuar, eu não queria ser uma empresa simples, somente uma empresa de fertilizante foliar. Porque hoje tem mais de 700 empresas hoje no Brasil. Se eu fosse mais um, a gente não ia ter condição nenhuma de se virar no mercado. Empresa pequena, sem recursos, né, sem dinheiro, sem capital ali para investir mais. Produtos novos, né? Tinha o quê? O Juliano. Então, o pessoal, foi graças a Deus que o network que a gente tinha, os acessos que a gente tinha, o pessoal foi recebendo muito bem a gente. Então, a gente começou com a Access sem recurso nenhum, praticamente. Mas com o histórico, o acesso, o relacionamento que a gente já tinha, o conhecimento. Então, e a gente não queria ser somente uma empresa de foliar. Então a gente falou, o que a gente tem de diferente? Eu tinha começado a estudar muito sobre agricultura regenerativa, como você trabalhar com a questão dos controle biológico de pragas, doenças. Então eu falei, cara, é essa pegada que eu quero. É a pegada de carbono, regenerar o solo, estimular as plantas de maneira objetiva, trabalhar mesmo a fisiologia. Então foi quando a gente veio e com essa pegada a gente já tinha um acesso, então a gente teve uma receptividade muito grande e aí os resultados começaram a aparecer e a gente vem crescendo organicamente aí até hoje, né? Tá no 4º ano de trabalho e a empresa vem crescendo organicamente. Um pouquinho é isso. Um pouquinho não, um pocão, né, Juliano? E assim, é igual eu conversei com você antes da gente iniciar aqui, né, nos bastidores. Eu gostaria de conversar com você aqui hoje sobre essa parte empresarial como um todo e vamos falar muito sobre as suas empresas também. Mas antes disso, Juliano, questão de modelagem. O que te modelou a ser quem você é hoje, como empresário, principalmente? As pessoas à sua volta, do seu convívio, desde lá do início até hoje, os ambientes, né, que eu falo muito, a questão de você não ter o plano B, somente o plano A, né? A questão da sua coragem também de fazer mudanças drásticas, porque pelo que você contou, um determinado período você estava em uma cidade, em outro você estava em outro, e foi, né, essas mudanças, né, drásticas pontualmente ali conforme os anos.
Então, o que que te fez? O que que te modelou principalmente a você ser quem é hoje como empresário, como pessoa, sobre o seu olhar? Como eu falei, na época de adolescente ali, o ambiente não era propício, tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra dar errado. Morava na cidade do interior, eh, vulnerável a tudo ali, né, tinha uma discrepância social, né, porque eu vim de família pobre mesmo, pobre, pobre, não é um pobre, o que hoje em dia tá na moda, né, todo mundo: eu sou de origem humilde, sou de origem pobre", mas você vai ver, o cara era de classe média e tudo mais. Eu não, eu vim de classe pobre, pobre, né, aonde assim, cada centavo fazia diferença, então tinha tudo pra dar errado. Então, quer dizer, aquele ambiente não era propício. Eu acho que mais era o desejo, a vontade, apesar de estar envolvido com pessoas que não tinham a mesma vontade, mas quando eu tomei a decisão de, cara, que minha mãe me pôs à parede, né, ela falou assim, encerrou todos os meus recursos. Eu não consigo mais, ou você, alinha, né, de novo, ou eu não consigo, não sei mais o que fazer. E aí aquilo foi uma virada de chave, assim. E aí eu fui pra escola agrícola, então ali eu aprendi que eu precisava me virar. Eu tinha que saber me virar sozinho. E aí sai da escola agrícola, aí aparece uma vaga de gestor. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei, mas você tenta, consegue e vai. Aquilo foi modelando, né? E aí, quando veio pra multinacional, que foi mais. Comecei como um AT, assistente técnico, e depois, aos poucos, foi caminhando. Aí eu comecei a enxergar potencial em mim mesmo. Porque quando eu comecei ali, na multinacional, que eu fiquei mais tempo, eu não acreditava em mim, Sim. de verdade. De verdade. Eu tinha medo, eu tinha receio, eu tinha medo de não conseguir conversar da maneira, né, explicar. Só que na época, eu tive um chefe, né, um superior que era muito bacana. E ele me estimulava muito. Então vai lá, faz isso, faz aquilo. Aí eu lembro direitinho, tinha uma palestra um dia que eu tinha, sei lá, eu tinha uns 4 meses que eu tava com ele. E tinha uma palestra que ele ia. E eu fui lá, arrumei, deixei tudo pronto. E ele, meia hora antes, ele me liga: "Juliano, não vou". Eu falei: "E agora?" Ele falou: "Você faz". Eu falei: "Cara, mas eu não sei". Cara, faz. Todo mundo que tá ali sabe menos do que você vai falar. Você vai falar de um produto nosso, tecnologia nossa, você sabe como é que funciona e tudo, então você vai falar. E aquele ponto, eu falei: "Cara, então vamos". E falei, foi legal, bacana, deu tudo certo. E ali ali começou a moldar o Juliano. E aí, quando eu passei para a parte de vendas, né, passei por vendas, por gestão, por marketing, eu comecei a ter outro olhar, né, falei: "Cara, legal", eu tinha um faturamento altíssimo na minha região, né, eu faturava muito, as minhas vendas eram altíssimas. E eu falava: "Gente, isso aqui, se desse uma comissão, eu estaria bem hoje, né". E aí você começa a enxergar Sim. ter outras visões, né. Eu falei: "Mas, enfim, multinacionais, a maioria não vai pagar comissão, eles pagam muito bem, salário bom, né, carro bom, carro sempre novo, cartão corporativo". Então você tinha uma série de regalias ali, né, você estava totalmente na zona de conforto. Então precisou daquele tapinha pra me desligar da empresa, e aí eu falei: "Agora eu vou começar de outra maneira, como eu sempre quis". E uma coisa que é legal, a semana passada eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava viajando, porque naquele momento eu achei que ela ia ser contra. Porque eu vinha 14 anos Sim. numa zona de conforto. Salário estava todo mês na conta, tinha as premiações ali todo ano, a gente vivia muito bem. De repente eu cheguei nela e falei: "Cara, agora eu vou ser comissionado. Nós vamos ter só comissão. Eu não vou ter salário mais". E eu achei que ela ia ser contra. E ela falou: "Mas é o que você sempre quis, não é?" Eu falei: "É". Ela falou: "Então vai". Então aquilo ali foi um pontapé mais um empurrãozinho que eu precisava.
E aí foi quando eu comecei, e claro que não foi fácil, né? Você tá acostumado com salarinho todo mês na conta e tudo. Aí eu tive que investir, tive que comprar carro para trabalhar. Eu tinha o carro pessoal, mas precisava do carro para trabalhar. E, e as primeiras visitas ali não saíam vendas. Então foi um período assim que chegou a meio que desesperar. Falar, e agora? Será que eu tomei a decisão certa? E aí saiu o primeiro pedido, e aí saiu o segundo, e saiu o terceiro. E aí foi dando aquele gás. E aí comecei, né, trabalhar sempre comissionado. Eu falei, mas cara, eu tô trabalhando com a tecnologia tão simples, tão fácil de implementar, né? Lógico, tecnologia do produto em si, não. Mas hoje é assim, se eu quero um produto, eu tenho uma ideia. Eu vou lá e falo, eu tenho um produto que eu vou fazer um bioestimulante que vai trabalhar a fisiologia da planta, vai agir na fotossíntese, enfim. Eu desenho isso com o químico, né? Aham. Né, a parte agronômica primeiro, depois o químico, ver se dá compatibilidade, se estabiliza aquela formulação, vai para o campo e testa. Testou, vai para o mercado. Então essa parte, teoricamente, é fácil, porque você tem pessoas que fazem isso, tem empresas que fazem isso. Então eu falei, por que não? E aí foi onde eu comecei a pesquisar, e eu fui atrás de empresas, fui em empresas fora do Brasil, tentar trazer elas. E aí a gente não conseguiu, porque ainda, depois de um tempo, até algumas dessas empresas vieram para o Brasil. Mas como não tinha estrutura nenhuma, ficava difícil. Mas pelo menos eu aprendi bastante. E aí eu falava, então é simples, ao invés de eu ganhar comissão, por que eu já não vou montar uma empresa, é, vamos descobrir o propósito, né? Porque a partir, tinha os objetivos. O que eram os objetivos? É montar a empresa, faturar, né, ter lucro, crescer, ir para o mercado forte. Mas qual que era o propósito? Que é diferente, né? Quando você Sim. fala o objetivo, o propósito. O que era o propósito? Falei, eu não posso ser só mais um. E outra, eu não posso fazer isso só por fazer. Aí foi quando a gente foi atrás de trabalhar com agricultura regenerativa, com controle biológico, porque hoje a gente para você levar um fertilizante, uma tecnologia para o produtor, você leva, ele vai produzir mais. Sim. Qualquer produto que você fizer, eu vou fazer um mix de nutrientes, ele vai aplicar e vai ter resultado. Mas agora, e se você fizer um produto, uma tecnologia, um mix que seja, mas com algo diferencial, com algo a mais? O que é o algo a mais? É trabalhar com produtos, se possível, orgânico, produtos que são não tóxicos, né? Alguns não tem jeito, né? No caso de fertilizante, a gente precisa trabalhar com alguns nutrientes que precisa de um produto químico ali no meio, mas é pouco. E não é produto que vai atrapalhar, que vai ter problema. Agora, é diferente de um defensivo não tem jeito. Então a gente começou a procurar essas bases. Então hoje, a base da Axis, ela é 100% orgânica. Sim. A base. Todos os produtos nossos, ele tem uma base orgânica. E isso, o que promove isso? Diferente, às vezes, o pessoal pensa mais assim, eu vou comprar um produto orgânico. Por quê? Porque ele é livre de agrotóxico. Mas não é só o agrotóxico, né? Que o pessoal fala agrotóxico, mas na verdade a gente fala defensivo agrícola, porque é necessário, Sim. né? Para você produzir em escala, você tem que usar defensivo. E tudo bem de usar, porque é necessário. Tanto é que o controle biológico, nenhuma empresa vai lá e fala, tira todo o controle químico e entra só com o biológico, porque o biológico não dá conta de suprir, né? Se controlar uma alta infestação de praga, não adianta você entrar com um produto biológico. É um trabalho ao longo de anos ali para você conseguir. Então você tem que entrar com o químico. E tudo bem, desde que você siga as regras, né, as normas, a bula dele, você vai poder produzir tranquilamente. Mas enfim, quando você fala do produto orgânico, você está melhorando qualidade de vida, você
você tá melhorando a alimentação, né? Você envolve uma série de coisas, né? E não é tão simples produzir orgânico. Muita gente fala, eu vou lá, vou pôr um esterco, vou colocar algo que seja orgânico, uma compostagem. Quando você vai por exemplo, a gente trabalha com usinas que produzem açúcar orgânico, 100% orgânico. Só que não é simplesmente você ter uma certificação aqui no Brasil. Tem países que são extremamente exigentes. China, Japão, o próprio Estados Unidos, que são muito exigentes. E a gente foi atrás de vários órgãos para poder validar nossos produtos fora do Brasil. E a gente conseguiu. Então hoje a gente trabalha com algumas usinas que são cana orgânica. A gente tem o selo nacional, que é o IBD, que é o selo de produto orgânico próprio para a agricultura orgânica, e também tem as certificações fora do Brasil, para que o pessoal lá possa comprar o açúcar da usina daqui, sabendo que aqueles produtos que foram usados são realmente orgânicos. Então, esse foi o diferencial da Axis. A gente quis fazer algo diferente, mas que tivesse propósito. Sim. Que tivesse algo que a gente pudesse ajudar, não só na questão de produtividade, de longevidade, no caso da cana-de-açúcar, mas que tivesse resultados lá na frente. E hoje, com a questão do carbono, a gente conseguir mensurar tudo isso, o produtor, ele vai ganhar lá na frente, além dele ter os ganhos com produtividade, com teor de açúcar que tem na cana, ou a própria produtividade da soja e tudo, a hora que ele conseguir comprovar, né, que reduziu a emissão de carbono, né, que fixou carbono ali, e isso vai valer dinheiro. Eles vão começar a ganhar com isso. Hoje já tem alguns programas que já pagam, mas a hora que isso vier à tona de verdade, com empresas sérias, isso vai fazer muita diferença no caixa do produtor. Juliana, eu acho que eu vejo, na verdade, que é muito também análise de dados, né? Porque, que nem você falou, qualquer aplicabilidade nesse caso já tem uma diferença para melhor. Só que o bom é inimigo do ótimo, né? Talvez aquilo que tá bom, né, poderia ser ainda melhor, né? Se tornar ótimo. Então, assim, é muito sobre a análise de dados, né? Até para mostrar para o agricultor que essa aplicabilidade em específico vai fazer uma diferença bem maior lá na frente, né? Sim, com certeza. É o que eu sempre falo, inovação não é você criar algo novo. Você pode melhorar o que já tem ali. Hoje tem empresas muito sérias no Brasil, né, na parte de fertilizante foliar, que trabalham também a agricultura regenerativa, mas você pode melhorar, e tem como melhorar. E talvez, é aquele negócio, mas eu vou disputar, eu vou concorrer com grandes players que estão aí no mercado. Às vezes é melhor você sendo pequeno, que você consegue acessar mais informações e consegue fazer um manejo interno para você criar algo novo, algo diferente, do que uma empresa que já tem ali a sua linha de produção, né? Eu já tenho produtos, esse, já dá certo, já tem faturamento, já vende, então não vamos mexer. Inclusive isso aconteceu com a gente. A gente tinha produto que outras empresas já trabalhavam, mas que o próprio pessoal falava, ele pode ser melhor. Tem como incrementar ele e fazer um produto mais completo. E a gente foi atrás disso e conseguiu colocar no mercado um produto, a gente brinca, turbinado, né? Além de ter tudo aquilo que o outro tinha, a gente conseguiu turbinar ele e fazer algo novo. Então não é inventar, é você melhorar talvez o processo, talvez as garantias que tem nele, né? O que foi usado, né, de tecnologia ali, de matéria-prima. Então dá para você melhorar isso. E aí o resultado é o que vai medir tudo isso, né? Também não adianta a gente só falar, a gente tem Sim. que... E uma coisa que eu acho que é interessantíssimo, esse vale para tudo, transparência.
A maioria das empresas de fertilizantes, principalmente, elas escondem muita informação. É o segredo industrial. Só que quando eu chego pro agrônomo, por exemplo, e falo, ó, o meu produto tem isso, isso, isso. Aí ele fala, faz sentido. Faz sentido você falar que esse produto vai estimular isso, vai fazer aquilo. Faz sentido, porque realmente, quando eu estudo, né, faz sentido. Então, a gente trabalha a transparência. Então, hoje, a gente abre desde o início. Toda a formulação nossa é aberta. Tá ali, ó, o produto tem tanto disso, tanto daquilo, tanto do outro. Quais são as matérias-primas? Ó, matéria-primas são a base nossa orgânica, que eu faço questão de falar. Inclusive, eu ando com as amostrinhas na mochila para levar para o cliente ver e conhecer e entender. E quando você fala com alguém que entende do assunto, ele fala, realmente faz sentido o que você está falando. E isso abre portas, porque ele está vendo transparência, ele está vendo credibilidade, confiança, porque ele estudou aquilo, ele sabe que aquilo vai dar resultado, né? Então vamos testar. E aí ele abre as portas pra gente. Juliano, eu gostaria de te perguntar, antes da gente entrar a fundo sobre a Axios, o que você, sobre a sua visão e avaliação, falta hoje para as pessoas que têm o sonho de empreender e mesmo assim não empreendem? É a coragem que você teve na sua trajetória? Você acha que falta isso para as pessoas? Ou é essa questão mesmo de visão do próprio potencial? Que você mencionou também que não enxergava o seu potencial, que foi a partir de outras pessoas estar te direcionando, você passou a enxergar. O que você acha que mais pesa nessa questão de, não, eu quero me empreender, mas... Porque eu vejo isso como, assim, uma coisa muito perigosa. Por exemplo, você falou que trabalhou 14 anos numa multinacional. Quando a gente trabalha, e eu falo por mim também, que eu trabalhei vários anos também nas empresas que eu passei ali. Quando a gente trabalha por vários anos e, entre aspas, entra na zona de conforto, na estabilidade, né, que muitos falam que estabilidade não existe, mas a gente tem essa falsa sensação que ela existe. O que falta para essas pessoas? É coragem, é essa questão de visão do meu potencial para, assim, dar o start, destravar e começar a empreender? É complicado. É um pouco de tudo, né? Você tem que ter coragem, e ainda mais empreender no Brasil, que é extremamente complicado, né? A questão de burocracias, taxas, impostos, cobranças, né? Porque tem fiscalização de todo lado, de todo lado. Tudo que você vai fazer tem um órgão para fiscalizar. Um pouquinho que sai do rumo ali, você pode ser penalizado com aquilo. Então, carga tributária muito alta. Hoje, você vai contratar um funcionário, ele te custa o dobro, né? Você contrata ele para ganhar X, ele vai custar XX, né? Então, a coragem de entrar, mas aí vai tudo. Aí vai seu potencial, se você acredita no seu potencial, né? Quando eu tomei a decisão de trabalhar por conta própria, eu acreditei só nisso, porque era o que eu tinha. Tanto é legal isso. A Axis se chama Axis por conta disso. O que o Juliano tinha? O que a empresa tinha? Acesso, mais nada. E Axis é acesso em inglês, né? Então por isso ela chama Axis. Que eu tinha de melhor ali? Era o acesso. E aí a gente colocou acesso à biotecnologia. E aí entra bioinsumos, entra agricultura regenerativa, entra tudo isso. Então, você precisa ter a coragem, acreditar no seu potencial, né? Lógico, você não pode sair, eu vou sair do emprego bom, né? E vou meter a cara e vou largar tudo, né? Para começar. Não, é tudo uma análise, você tem que ter uma análise, ver quanto tempo você consegue suportar, se você consegue, às vezes, trabalhar ali e ir começando aos pouquinhos junto, né? Porque pode ser que depende do trabalho que você tenha, né? Dá para conciliar, né? Fazer um extra, vamos dizer. Mas então acho que é um conglomerado de pensamentos que você tem que ter para tomar essa decisão. Mas você precisa entender assim, o que você quer ter? Eu quero ter liberdade.
Que tipo de liberdade você vai ter? É liberdade para fazer o que você quiser, né? Ter sua agenda, fazer seu horário, ou você quer ter liberdade para você ter mais recursos, para você poder viajar, para você ter uma casa melhor, para você ter um carro melhor, ou para você dar um futuro melhor para sua família. O que é que você está buscando? Porque se eu tivesse até hoje na multinacional, eu estaria bem, estaria com um salário bom, tudo, só que eu não tinha a liberdade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a liberdade de estar aqui agora, eu tenho a liberdade de viajar com a minha família várias vezes no ano, a gente viaja junto, né? Eu, minha esposa, meus filhos, a liberdade financeira, que também, né, quando você empreende, você acaba tendo um pouco mais, né, dependendo do negócio, claro, mas você decidiu empreender por quê? Porque se eu ficasse na zona de conforto, eu tinha um salário bom, mas se eu empreender, será que eu tenho condições de ganhar mais? Claro. E quando, sempre no final ali, propósito, né? O que é o propósito seu? E eu sabia que com eu empreendendo, eu vendo as histórias de sucesso, eu acompanho muito, muito. Assisto muito podcast, sigo vários empreendedores que são relevantes de verdade, porque hoje tem muita gente Sim. que fala, eu vou te fazer ficar rico, mas ele não é rico, né? E eu vou te ensinar a ser isso, mas ele não é. Então você tem que ver aonde você quer chegar, né? Então eu consigo, acompanhando esse pessoal, eu vejo, cara, eles estão me ajudando. Como que eu posso ajudar alguém? E isso eu comecei a trabalhar, a pensar isso. Falei, cara, eu preciso ajudar. Mas de que maneira? E aí eu sempre vinha, o dia que eu tiver tudo certo, eu vou. Só que o dia tudo certo, ele não chega. Ele não vai chegar, né? Você nunca vai estar preparado, pronto para aquilo. E eu falei, cara, eu vou começar agora mesmo. Vou começar agora. E aí foi, como que eu poderia começar? Tendo algo diferencial que eu pudesse unir o que era necessário, útil e que poderia melhorar a vida de muitas pessoas. Então, pensando um pouco na produção de alimentos mais saudáveis por conta das tecnologias que a gente entrega, mas também como que a gente pode ajudar hoje, né, depois de um pouquinho que você já está no trabalho, com as empresas, no mundo do empreendedorismo, incentivar outras pessoas. Então, é aquilo que eu falei. Claro que eu não vou sair chegando aqui e falar para todo mundo, larga tudo e vai empreender. Não, claro que não. Mas faz uma análise. O que você espera? O que você quer? Aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? Quais são os seus objetivos, seus sonhos? Dá para fazer onde você tá? Beleza. Ou você quer algo mais? Porque tem gente que não vai querer. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Ele segue a vida dele trabalhando e tá ótimo. Eu tenho vários amigos que estão, né, trabalhando até na mesma empresa que eu trabalhava, estão até hoje. E tudo bem. Estão satisfeitos, estão fazendo carreira, né? E, enfim, eu acho que é um conjunto, né, de coragem, de propósito, de liberdade, de tudo isso um pouco. É deixar de, às vezes, uma frase que eu escutei simples assim, é você parar de, você vai trabalhar para sua empresa, é você deixar de construir o sonho do outro para construir o seu. É mais ou menos isso. E só que sim, tem gente que fala também, eu vou ter um negócio porque eu vou trabalhar mais tranquilo. Não, se esquece. Isso esquece porque Agora que você me fala isso, Juliano. porque você vai trabalhar muito mais. Só que você vai trabalhar muito mais feliz, muito mais satisfeito. E quando você puder ter resultados, quando você começar a ter resultados e puder ajudar outras pessoas, você vai ver que tudo valeu a pena. Vale a pena. É muito sobre o risco calculado, né, Juliano? E assim, as pessoas têm que entender também que toda vez que a gente toma uma decisão assim drástica, né, uma mudança drástica na nossa vida profissional, aqui falando como nesse âmbito empresarial,
a gente também tende a ser provado, né? Que nem você falou, né? No início, visitou vários possíveis clientes ali e não estava vendendo nada. É. Penso que nesse momento seu de virada ali, você foi provado a voltar, né? Aonde você estava anteriormente, voltar para uma empresa em si e abrir mão do seu desejo de construir a sua própria empresa. Então as pessoas têm que ter essa noção que a gente também vai ser colocado à prova a todo momento, né? Todo momento, todo dia, todo dia. E não é para dizer que até hoje, assim, pensar em voltar a trabalhar em outras empresas, não. Mas até hoje a gente é provado. Até hoje. Tem hora que a gente faz umas loucuras aí que não tem jeito. Tem que fazer e você fica preocupado, claro. Preocupa, porque você tá com aquilo ali e você perder aquilo ali por algum motivo, ou aquilo de errado, como que você sai daquilo, né? Como que você sai? Como que você resolve? Mas assim, tá no sangue. Depois que você começa, é viciante. Empreendedorismo eu falo que é viciante. Minha esposa brinca. Ela fala que eu não posso ver um galpão, alguma coisa escrito aluga-se, que eu já tô querendo abrir um CNPJ novo. Ela brinca, fala isso direto. Então, tá no sangue, não adianta. Sou apaixonado, gosto demais e não me vejo fazendo outra coisa. Juliano, agora, Axios Biotech. De onde surgiu essa ideia? O que vocês entregam hoje? O seu público e nicho principal, né? Que empresas vocês atendem? Então, nos dá um overview sobre essa empresa aqui que você já começou a falar um pouco, é só que eu quero agora no detalhinho. Fala pra gente como é que é a Axios. A Axis, ela é uma empresa focada na agricultura regenerativa, 100%. Então, todo o nosso portfólio, nossas tecnologias são voltadas para a agricultura regenerativa. É a nossa missão, nossa visão, nosso propósito, tudo voltado, né, à agricultura regenerativa. Abre um parênteses aqui, o que é a agricultura regenerativa? Vou tentar fazer de uma maneira mais simples. É você devolver para a natureza o que é da natureza. É você melhorar, né, a condição de solo, de ambiente de produção, né, que ali existe a gente chama de microbiologia, microbiota, né, ali no solo. Só que aquilo com o tempo, né, vai produzindo, vai compactando o solo, as temperaturas, né, e isso vai se degradando. Pastagens degradadas aí no Brasil todo, né, áreas degradadas. Então o que a gente está fazendo? Regenerando essas áreas. O que é regenerar? Primeiro, você prepara aquele solo, né, para dar condições para você vir com outras tecnologias, né, como por exemplo a microbiologia, que são os produtos biológicos, né, que hoje vieram para substituir em partes os controles químicos. Um exemplo básico, um biológico, a gente explica para crianças, para tudo, é assim, você tem um bichinho mau e aqui você tem um bichinho bom. E o bichinho bom mata o mal. Então é basicamente isso, né? O controle biológico é você colocar produtos que são seres vivos, né? Para combater outros que são problemas na cultura, né? Na soja, na cana, no milho. E isso, o que você ganha com isso? Você estimula a planta a se autodefender também, porque você melhora a defesa dela. Você faz um controle, às vezes, dependendo da praga, 100% com o biológico, sem necessidade de químico, ou você faz um complemento, onde você diminui o uso do químico e coloca o biológico. Então a agricultura regenerativa é isso, é você usar o que a natureza tem, né, para ela continuar produzindo sem tanto a necessidade de você trabalhar a parte química e melhorar as condições, né, de ambiente, de solo, para que ela possa se desenvolver ali, né? Basicamente, isso é a agricultura regenerativa hoje. Fecha parênteses, agora continua sobre Axis. Bom,
Então a Axis, como eu falei no começo, ela veio para ser uma empresa diferente, ela não veio para ser mais uma empresa de fertilizante foliar, de fertilizante simples, químico. A gente quis vir focado nessa questão da agricultura regenerativa e trouxe tecnologias de fora para que fosse feito isso. Então toda a nossa base são de produtos orgânicos, são de produtos que fazem sentido quando o produtor escuta. Ele escuta falar, o produto da Axis, ele tem, vou falar um termo técnico aqui, tá? Ácidos úmicos e fúlvicos, e ele tem aminoácidos essenciais. Aí ele vai falar, faz sentido. Isso realmente pode ser que funcione, porque a planta precisa disso para tal coisa, tal coisa, o solo vai precisar disso. Um exemplo disso, o ácido úmico e fúlvico é um produto que tem naturalmente no solo. Porém, com a degradação e tudo, vai se desgastando. Então a gente incrementa com ele, que vai melhorar a absorção de água, a retenção de água, na verdade, né, do solo, vai reter mais água, vai melhorar a questão de descompactação, aeração e tudo mais. Porque você imagina o solo, principalmente cana, você tem uma série de máquinas passando em cima dela o ano todo. Você tem desde a plantadora, você tem tratores, caminhões, colhedora, tudo passando ali o ano todo, vários ciclos, porque a cana você vai 5, 6 anos ali, né, com a mesma cana, você só corta, ela rebrota, corta, ela rebrota. Então se você não trabalhar essa questão da agricultura regenerativa, fortalecer raízes, né, raízes é assim, a gente sempre fala, é o cérebro da planta, a raiz, ela tá embaixo da terra e ninguém vê. Então ela precisa ter quantidade e ela precisa ter profundidade. Por quê? Num período de seca, por exemplo, a planta ela vai buscar água e nutrientes aonde? Lá no fundo. Aqui em cima não vai ter, porque as altas temperaturas, a seca, ela vai atingir a superfície. Lá embaixo não, lá embaixo tem umidade, tem nutrientes, então que ela pode melhorar a absorção dela. E mais raízes, quantidade de raízes. Se você pensar, Wesley, a planta ela tá aqui no planeta há milhões de anos. E ela não sai do lugar. Ela tá ali parada. Não tem como ela sair e ir lá buscar um elemento e voltar. Ela tem que fazer, ela tem que ter o produto, a comida dela ali. E o que a gente faz? Além de levar a comida, é estimular ela a buscar a própria comida, que é a questão das raízes. Porque hoje fala-se muito, muito em doenças. A planta tá com a síndrome da murcha, que é uma doença muito falada hoje no setor de cana-de-açúcar. Mas será que uma cana bem nutrida, ela bem tratada, será que ela vai ter uma incidência maior ou menor da doença? Então, sabe, precisa, essa pegada que a gente trouxe e que tem feito muita diferença onde a gente vai. A gente pensa na planta, né? A gente está tentando fortalecer a planta, não pensando na doença. Claro, se a planta tiver a doença, lógico que a gente vai pensar em tratar, claro. Mas primeiro, não é melhor a gente preparar ela para suportar sozinha, dependendo das condições, dependendo da doença, dependendo da praga, suportar sozinha com a própria resistência dela? E é isso que tem feito toda a diferença. A gente tem conseguido mostrar isso, porque a planta bem nutrida, a planta, ela se autossustenta. Ela consegue ter a incidência menor de doença. Isso é nítido. Você tem vários trabalhos, né? Não é só falando também. Sim. A gente não tá só falando. A gente tem muitos trabalhos que mostram isso. Só a gente, na Axis, a gente tem mais de 300 áreas no Brasil inteiro implantadas, onde a gente mostra isso. Que uma planta bem tratada, uma planta bem nutrida, ela tem uma resistência melhor, ela tem menor incidência de doenças, de pragas. Isso é nítido. E muitas vezes a olho nu você consegue ver isso. Que a gente sempre deixa as áreas tratadas e não tratadas para demonstrar o efeito que vai ter, né, no decorrer do ano, no decorrer do ciclo. Isso são linhas de pensamentos diferentes, né? Vocês estão mais com teor preventivo do que com teor curativo. Uhum. E eu enxerguei aqui, Juliano, que é muito sobre longevidade, né, qualidade e produtividade. Isso.
Eu penso que, assim, ficou claro para mim que são basicamente esses 3 pilares hoje da sua empresa. É isso mesmo? Isso mesmo, é isso mesmo. É trazer condições para o produtor melhorar a questão da produtividade, longevidade, né, de maneira sustentável e com produtos mais saudáveis, né, alimentos mais saudáveis e que o produtor tenha lucratividade. Porque assim, quando você fala agricultura regenerativa, ainda para alguns é um tabu, que precisa ser quebrado. Porque ele acha que isso é um custo a mais que ele vai ter. A partir do momento que ele entende que não é um custo, e sim um investimento, e que ele vai ter retorno em cima daquilo, aí ele começa a entender melhor. Por quê? Você imagina a cana, de novo. Ela passou 5 anos ali, sofrendo aquele tudo de maquinário entrando, compactou solo e tudo mais. Chegou 5 anos, mais ou menos, 5 cortes que a gente chama, ela vai ser reformada. Então vai ser revirado aquele solo, destruir tudo aquilo que está ali e plantar de novo. Às vezes planta uma soja no intervalo, um amendoim, né, alguma leguminosa, para poder melhorar a condição do solo e depois você vem com a cana de novo. Só que a partir do momento que ele entender que se ele conseguir um corte a mais naquela cana, ele já vai ter um lucro Sim. exponencial lá na frente. Ele vai saber que valeu a pena. Então, se você. É lógico isso, né? Aquilo que a gente falou antes de começar aqui. É o básico bem feito. É o BBF. Você fazendo o básico bem feito, você vai ver que você vai ter retorno. Não precisa ir longe, não precisa inventar a roda. Você consegue fazer com o que você tem. E com custo acessível. Não é um negócio que você vai, nossa, eu vou ter que gastar para poder, né? Porque muita gente fala, se eu gastar tantos reais a mais, eu tenho certeza que minha cana vai produzir mais, mas ela se paga. Paga. Se você fizer um trabalho bem feito, você não vai sair muito do seu orçamento e você vai ter um retorno muito maior. Então, quando você joga a parte da longevidade além da produtividade, porque você já vai ter produtividade, Sim. é consequência. Quando você tem a produtividade e ainda tem a longevidade, ganhando 1 ou 2 ou 3 cortes a mais naquela cana, sem precisar reformar, porque o processo mais caro da cana Sim. é a reforma. A hora que você tira ela e planta de novo. O plantio é o mais caro da cana hoje. Então, se você conseguir prolongar esse custo, e se você pensar que cana, nos últimos 100 anos, evoluiu muito pouco. Você pegar soja, principalmente, ela saía ali de 40 e poucos sacos por hectare, hoje é 100 e poucos, né? E cana não evoluiu. Pelo contrário, tem anos que ela tá caindo. Esse ano mesmo é um ano que teve uma queda brusca, por conta principalmente do clima que teve o ano passado, né? A seca muito prolongada o ano passado. Nós tivemos aqui na região 180 dias sem chuva, ou seja, 6 meses, metade do ano, sem chuva. Então a cana sofreu muito. E ela reflete no ano seguinte. Sim. Porque corta ela, para ela rebrotar, ela precisa de água. E não tinha água, então ela não estava no porte que precisava estar para começar esse ano. Então por isso esse ano a safra foi até mais curta. Geralmente a safra vai ali, final de novembro, entrando até dezembro. Hoje, outubro, praticamente quase, sei lá, mais de 50% da safra já tinha encerrado. Em outubro, até o final de outubro. Então, quando você trabalha essa questão de raízes, te dá dá um suporte melhor para a cana resistir àqueles períodos. Porque, você pensar, a cana tá ali. Ela tem seca, ela tem altas temperaturas, ela tem geada, dependendo a região, e ela tá ali. Ela tem máquina entrando, pisando nela o tempo inteiro, e ela tá ali. Firme, crescendo e dando dinheiro pro produtor. E Juliano, o que é mais dificultoso hoje nesse meio? É essa questão de criar novos produtos ou essa questão educacional mesmo, de tornar consciente isso para o produtor? Essa aplicabilidade desses produtos vai trazer esse retorno para ele lá na frente. O que é mais dificultoso hoje? O educacional, com certeza. Desenvolver produto é igual eu te falei. A gente vai fazer isso. Tem condições, tem estudos, tem tecnologias pra gente
fazer, e a gente já consegue até mensurar isso, mostrar com resultados mesmo. Mas a parte é quebrar esse tabu de que isso é um custo, né? Entender que isso é investimento. Por quê? Quando você fala em agricultura regenerativa, de novo, você vai trabalhar com produtos orgânicos, né? Controle biológico de pragas e doenças. Ele não vai te dar, talvez, um retorno esperado no primeiro ano. Você vai ter que fazer um trabalho a médio e longo prazo. E às vezes o produtor é imediatista. Ele quer o retorno rápido. É uma coisa assim, ó. Imagina que é aquela velha história. Você vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? Você vai dar o alimento para a planta ou você vai estimular ela a buscar o alimento dela? Então é mais ou menos isso. Que a gente tem que mostrar, tem que apresentar e convencer o cliente. E como que você vai convencer isso? Mostrando resultado. E produtor, ele é aquele que quer ver para crer, realmente. E às vezes ele não vai ter paciência para esperar, né? Eu vou ter que trabalhar 3, 4, 5 anos para poder ver, né, a questão da longevidade, principalmente. Produtividade não. Primeiro, segundo ano ele já consegue avaliar aquilo, porque é fácil. Agora a longevidade não. Ele tem que esperar mesmo realmente para ver quanto mais ele vai conseguir ali de corte, de ciclos a mais. Juliano, e você não para, né, Juliano, nessa parte empreendedora. Agora eu quero saber sobre as Trilhas das Gerais. Cervejaria artesanal. De onde que surgiu essa ideia? Como é que tá sendo essa parte hoje dessa empresa, dessa cervejaria artesanal? Agora eu quero um overview das Trilhas das Gerais. Explica pra gente. E fala sobre o nome também, que eu gostei da história do nome, hein? Trilhas das Gerais. É engraçada a história porque eu gosto de cerveja, né? Sempre gostei, gosto de experimentar novas cervejas aí. Aonde eu vou, eu sempre estou experimentando, principalmente as artesanais. E um dia eu tô num churrasco lá no condomínio onde eu moro e conversando, né? E conheci um cara lá e ele era mestre cervejeiro. Cervejeiro, entendia de cerveja, né? De degustação e tal. E começou a falar. Eu falei, cara, deve ser legal, né? Eu falei assim, cervejaria artesanal deve ser um negócio legal. Eu tenho vontade de montar uma. Aí eu falei, você nunca pensou em ter uma? Ele falou, eu já até tentei, tive, mas eu tive que mudar de cidade. E aí eu não dei continuidade. Falei, cara, você não topa montar uma cervejariazinha, uma micro cervejaria artesanal? Ele falou, eu gosto da ideia. E ali surgiu. Eu não conhecia ele, tava num churrasco, saímos de lá sócio. Então a história foi legal. E aí a gente começou a produzir. A gente tem uma chácara e a gente comprou os equipamentos, começou a produzir ali para nós, dos amigos, e tinha uma festinha de aniversário de um colega, a gente fornecia para eles, só para consumo mesmo, né? Não tinha nem comercialização, Sim. nem CNPJ, nem nada, era só para brincadeira. E aí, isso já tá em 4 anos. E aí, nesses 4 anos, a gente pensava em nomes, vamos buscar um nome alemão, vamos, né, que você via cerveja, Eisenbach, falou, que legal o nome, como é que é Heineken, Spaten, cara, vou, cara, e fomos atrás, tentamos vários nomes e nada, ficava a dificuldade das pessoas pronunciarem os nomes, falei, cara, isso não vai pegar, não vai pegar. E aí, um dia eu tô viajando, e eu e minha esposa, e a cabeça sempre a mil ali, né? Aí eu virei pra ela e falei, Anne, faz um favor, pega seu celular aí e entra no Google. Aí ela pegou, eu falei, pesquisa Trilhas das Gerais. E o que que você acha aí? Vê se tem alguma cerveja, alguma cervejaria, alguma coisa com esse nome. Aí ela entrou, olhou, falou, não, aqui não tem nada não. Beleza, aí a gente tava em viagem, chegou no hotel, aí eu entrei no sisteminha, no site do INPI e comecei a pesquisar. Eu falei, olha, cara, não tem mesmo.
como que o nome desse não tem? Foi bacana. Aí a gente pegou e falei com o meu sócio, e aí ele falou, cara, gostei do nome, adorei. E cara, vamos mexer o negócio agora pra conseguir a documentação e tudo mais. Ele falou, vambora. E aí a gente começou a correr atrás da documentação, entrou com o registro no NPI, do nome e tudo, e ficou um nome muito forte. Muito forte. Por quê? Primeiro, a gente, apesar de ter nomes alemães, né? Outros nomes que a gente pensou também, até daqui da região, e a gente sempre confrontava com nomes que já existiam, Sim. né? A gente pensou Sete Colinas, a gente pensou Peirópolis, e todos tinha alguma coisa similar que a hora que você fosse fazer o registro, às vezes ia barrar. E aí, esse nome ficou excelente, né? Então vamos pro mercado. E fomos pro mercado, né? Entramos com a documentação e tudo. E nesse intervalo, aí saiu o CNPJ. Saiu o CNPJ e tal. E aí apareceu o Ronaldo Lemes com o iSummit. Aí eu fui conversar com ele da Axis. Nem imaginava cervejaria, nada. Fui conversar com ele sobre a Axis. E aí comecei a contar pra ele da cerveja e falou, Juliano, eu tenho interesse na cerveja, porque eu tenho um evento, eu vou ter que ter uma cerveja lá dentro. E se você falar que topa, a gente tá junto. Aí eu nem liguei pro meu sócio, falei, cara, tá fechado. E era um volume gigantesco, né? Falei, cara, não tem como produzir. Nós não temos capacidade de produção, mas eu já sabia como que a gente ia fazer. Do mesmo jeito que você faz na parte de fertilizante, quando você não tem uma indústria, você terceiriza ela. Você passa a sua formulação pro fabricante, a sua receita, você assina um contrato de confidencialidade ali, um NDA, e ele passa a produzir a cerveja ou o fertilizante para você. E aí eu falei, ó, vamos embora. E aí já fomos atrás de uma empresa que a gente já conhecia, para eles fazerem para nós, assinamos o contrato, tudo, e começamos a produzir por lá. Então, até sair toda a documentação, tudo certinho nossa, a gente produz, né, numa fábrica terceira, Sim. né, para ter toda a documentação, todo o registro que é necessário, tá tudo ali para a gente poder comercializar ela. Então, a história é esse. E o nome foi muito legal, porque você pega Minas, né, que é paixão nossa, eu amo isso aqui, Uberaba, fui criado aqui, né, sou de Frutal, também em Minas. A visão que existe fora daqui sobre Minas, todo mundo enxerga Minas de uma maneira diferente, né, uma maneira histórica, né, realmente trilhas, né, quantas trilhas, como pode ser visto isso? Trilhos de trem ou trilhas de montanhas, de vales, né, que existe nas Minas Gerais. E assim, muito além disso, a gente já pensa na questão de ter um empório, né, Trilhas das Gerais. Sim. Isso é um pouco mais para frente, mas a gente já pensa que é você trabalhar com outros produtos, né, uma cachaça, né, um queijo, né, da Serra da Canastra, por exemplo, um doce. Então, bem, lembrando mesmo o estado de Minas Gerais, o estado de Uberaba, né, foi uma maneira da gente homenagear a cidade, o estado, e também pensando no que isso pode ir muito além disso, né? E uma coisa assim, que eu falo de cerveja, quando você toma cerveja, geralmente você gosta, né? O sabor, né? Você gosta daquilo ali, mas geralmente quando você bebe, você tá entre amigos, Sim. você tá entre família, você tá confraternizando, você tá se divertindo. Então, a gente enxerga muito além de ser simplesmente uma bebida, né? É conexão, é encontro,
é sabor, é prazer que você leva, né? De novo aquele negócio que a gente estava falando, é o propósito. Claro que a gente tem uma empresa, tem um produto que vai vender, que vai, né, ter lucro com aquilo, porém, o propósito daquilo, ainda mais artesanal, porque artesanal, geralmente quem bebe artesanal é aquela pessoa que vai beber moderado, né? Ela não vai encher a cara, Sim. trazer problemas, criar problemas, não, ele vai beber porque ele gosta, é para degustar, é para saborear. Então, tanto é que hoje muita gente me liga, ô Juliano, cara, eu vou ter visita em casa esse final de semana, eu preciso da cerveja. Você me manda me entregar aqui? Por quê? Porque ele quer algo diferenciado para para servir para os seus convidados, né? Algo a gente fala que é o premium, né? É Sim. uma cerveja premium, porque ela não é uma cerveja qualquer. Então a gente quis fazer isso diferente. E a gente não vai para o mercado com uma cerveja popular. A gente quer estar nesse mercado de levar algo diferente, a experiência para quem gosta de tomar uma cerveja artesanal. Tanto é que nós estamos criando agora, a gente vai estar com isso pronto, que é o nosso espaço. A gente está locando um espaço onde a gente vai ter quem for procurar para comprar a cerveja vai ter a cerveja ali, porém ele vai poder degustar Sim. a cerveja, ele vai ter uma experiência ali. Então ele vai lá, ele vai experimentar vários estilos de cerveja que a gente tem e ali ele decide. Então a gente vai ter a nossa loja conceito mesmo, que é para ele viver uma experiência de degustar uma cerveja diferente, premium, que ele vai poder levar para servir para os amigos, para a família, principalmente em ocasiões especiais. Então é muito além de simplesmente uma bebida. É conexão, é harmonia, é, enfim, prazer, sabor, muito mais do que qualquer outra coisa. Agora as trilhas da Geraz eu já entendi que é muito sobre experiências, né? Sim. Que você vai passar no final ali pro consumidor. E assim, é meio que também, não sei se diretamente uma empresa tá ligado à outra, mas você entendendo sobre a matéria-prima da cerveja em si artesanal, você conhecendo, no final você vai ter um produto ainda com mais excelência, né? Porque você sabe a matéria-prima que você tá utilizando ali para no final ter a cerveja. Sim, claro, claro, a gente busca procedência, né? Toda matéria-prima da cerveja, a gente busca procedência, onde é produzida. Porque para ser premium, você tem que ser diferente. Então, por isso a cerveja artesanal, ela é um valor um pouco maior do que a tradicional. Porque a tradicional ela já é industrializada. Então ela já passa um processo totalmente industrial. Então é diferente, né? Então aquilo ali as cervejarias tradicionais é volume. Ela quer produzir muito. Sim. No nosso caso, não. A gente quer produzir com excelência. A gente quer ter um produto, igual eu falei, para quem gosta, degustar e falar, nossa, que sabor, que boa que é essa cerveja. E a gente instrui também as harmonizações. Ah, o estilo da cerveja tal, ela é legal com a carne vermelha, ou não, ó, com a carne branca. E a gente faz, é isso que a gente vai ter na nossa loja conceito. Fornecer essa experiência pro cliente, para quem gosta de tomar uma boa cerveja e confraternizar com os amigos, família e tudo. Juliana, agora eu gostaria de te perguntar novamente sobre esse âmbito geral de você como empresário. Porque que você me expondo sobre as suas empresas, o que para ti é essencial para a gente ter uma chance maior de dar certo no meio empresarial? É a questão de ter clareza do que eu quero entregar para o meu possível cliente, é ter uma cultura forte, saber sobre liderança, gestão. O que para você faz mais sentido como pilares mesmo para meio que tentar anular as coisas, né, os empecilhos durante a minha trajetória ali, para no final realmente eu conseguir
viver o meu propósito como empresário? Complicado de novo. Transparência é fundamental. Acho que transparência, a pessoa saber o que ela está comprando, né? O que ela está experimentando, o que ela está vivendo ali. Isso é fundamental, né? Você tem que saber. Liderança, a cultura também é outro ponto essencial, porque a cultura geralmente vem muito do dono, Sim. né? Nem sempre, mas a maioria das vezes vem do dono. E aí você começa a pensar, o que acontece na empresa quando você não está? O que é falado na empresa quando você não está ali? Será que eles estão com a cultura que você implementou? Então você tem que fazer de uma maneira que quem está trabalhando, seu time, ele entenda que realmente tem propósito naquilo que você está apresentando, aquilo que você está buscando e levando, né, para o cliente e para eles também. Porque acaba que o próprio colaborador, pessoas que trabalham com a gente, que estão no nosso âmbito ali, são nossos clientes também, né? Então a clareza, né, de tudo que a gente tem, e a cultura é fundamental, né? Às vezes é muito difícil, às vezes, você implementar a sua cultura. E hoje em dia tá mais difícil ainda. Porque às vezes você pensa de um jeito, você quer uma pessoa daquele jeito, mas você não vai conseguir encontrar, né? Então, assim, é aquilo de pensar do que eles fazem, do que eles pensam quando você não tá. Eu acho que é bem isso, sabe? É ter clareza até sobre a cultura, né? Porque Sim, a pessoa que tem uma empresa, né, seja um empreendedor ou um empresário, ter na cabeça de que ela não tem uma cultura aplicada ali, não necessariamente, porque o fato de você não ter cultura já é uma cultura, né? A cultura de exatamente. não ter uma cultura. Exatamente. Então é basicamente ter a clareza do que você quer implementar no seu negócio para, de fato, ter a questão que a gente conversou aqui, né? A entrega de longevidade, qualidade, produtividade e experiência para o cliente ali no final, né? Isso. E Juliano, agora eu gostaria de saber por você visão de futuro das suas duas empresas que a gente conversou aqui e sobre as novas que, pelo que eu conversei contigo, já estão surgindo aí. Como é que tá a sua visão de futuro como empresário? Esse ano foi um ano diferente para a Axis, né? Que foi um ano de estruturação, né? Tá sendo um ano de estruturação, a gente tá estruturando muitas áreas dentro da própria empresa, da companhia. Então a gente está buscando pessoas, buscamos e estamos buscando trazer pessoas novas, pessoas engajadas, pessoas que querem trabalhar mais ou menos a cultura que a gente vem trazendo, vem implementando. Como você falou, toda empresa ela tem uma cultura, mesmo que ele não saiba, mas ela tem uma cultura, né? E geralmente é a cultura do dono e a cultura de quem está na liderança. Então, esse ano foi um ano bem diferente para a Axis. Está sendo ainda desafiador, um ano diferente. O agro vem passando um período meio complicado aí, né? Com essas questões todas de clima, de governo, de tarifas, né? Então, vai ser carga tributária, mudando tudo, né? E o código tributário. Então, é um ano bem complicado, mas que a gente começou a estruturar porque a gente vinha num crescimento orgânico, porém alto. A Axis, ela cresceu muito, nos 4 anos. De uma forma assim, todo ano ela mais que dobrou, de um ano para o outro. Então, a expectativa agora, com a estruturação, uma das empresas novas é a indústria, né? Que até então a gente estava com uma empresa terceira produzindo para nós, então agora nós vamos ter a nossa indústria. Então, tá a todo vapor a implantação, a implementação. Tem outra empresa também surgindo aí na parte de desenvolver pesquisa e desenvolvimento, né? Tecnologias, produtos, serviços. Então, a gente está desenvolvendo, tá criando essa nova empresa. Na verdade, assim, a ideia nossa é criar um ecossistema, né? Onde a gente tenha pesquisa e desenvolvimento, tenha produção, tenha comercialização,
né, e ter educação. Então a gente está criando um ecossistema para atender vários níveis e tentar poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu aí, porque eu falo assim, vendas, muita gente fala, você tem o dom, né? Mas eu acho que não, acho que venda pode ser trabalhado, pode ser moldado. Igual eu falei, quando eu comecei, eu mesmo não acreditava em mim, que eu ia saber vender e tudo mais. Só que eu fui moldado, eu passei por diversos treinamentos, muitos treinamentos. E hoje, esse ano, por exemplo, 2025 e um pouco de 2024, foi quando eu tomei a decisão, falei, eu preciso buscar pessoas, empresas, alguém para me ajudar a fazer a gestão, fazer as estruturações, as mudanças que eu preciso fazer. Porque começou a sobrecarregar, né? Eu já não estava conseguindo ter a mesma performance porque era muita coisa para resolver e às vezes você precisava de resolver algo muito importante, às vezes até uma negociação, e você estava preocupado com algo pequeno lá que podia ser resolvido por outra pessoa, que não necessariamente eu precisasse estar ali. Então, comecei a buscar. E quando eu falo em ajudar pessoas, você vai ver que eu tô falando de um assunto, muda para outro, mas depois eu vou voltar ali. Quando eu falo de ajudar, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de estar em ambientes muito bons, né? Eu tenho frequentado vários ambientes aí com o pessoal aí do G4, né? O Thales, Nardon, Alfredo, com o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, né? O próprio Primo Rico, né? Eu participei com eles ali em salas, mentorias, né? De conversa, de bate-papo, igual nós estamos aqui, um de frente para o outro e sendo mentorado e ajudado por aquelas pessoas. Só que isso tem um custo muito alto, Sim. né? Para estar ali não é barato, não é fácil. Só que quando você pega o médio empresário ou o microempresário, é muito difícil ele fazer um negócio desse. É muito difícil ele ir lá para São Paulo, para as grandes capitais e participar de um evento desse. Por quê? O empresário, ele não tem tempo, né? Geralmente se você falar assim, ele não tem tempo. Se ele quiser, ele, com estruturação, com planejamento, com estratégia, ele vai ter. Só que no pequeno, no médio, dificilmente ele vai ter um tempo. Então, a partir do momento que ele começa a ter um tempinho, ele fala, eu vou para São Paulo, eu vou gastar uma grana, é caro, será que isso vai me trazer retorno? Tô precisando fazer uma viagem com a minha família, faz tempo que eu não viajo. Aí ele vai disponibilizar aquele valor que ele tem em caixa para fazer isso. Ele tá errado? Não, ele tá certo. Por quê? Família em primeiro lugar, né? Vamos priorizar a família, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que que eu tô querendo fazer? Trazer um pouco daquilo que eu aprendi, que eu tive a oportunidade, que eu tô nesse mercado há 25 anos, né? Passando por multinacionais, recebendo treinamentos assim, treinamentos no Brasil, fora do Brasil, com CEOs, com grandes, né, empresários do mercado, educadores. Então eu fui moldado nesse modelo de negócio. Então acredito que a gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente pode trazer, além da vivência, né? Porque eu fui moldado, aprendi muita coisa, entrei pro negócio, passando todas as perrengues, as diversidades, as dificuldades, e estamos conseguindo, né? Estamos tendo sucesso aonde a gente está. Então, é diferente daquilo que a gente comentou. Eu vou vender um curso de como ficar rico, mas ele não é rico ainda, né? Hoje, né, o tanto de picareta que tem aí, né? A gente não. A gente foi moldado lá, aprendeu, foi pro mercado, apanhou, apanho até hoje, mas está conseguindo ter sucesso. E saindo do zero. Do zero, zero, né? Da onde o improvável, na verdade, né? Improvável. Então, quer dizer, tem uma história bacana, é, tem um modelo bacana de negócio e que a gente quer levar isso para quem quer empreender ou para quem já empreende, né? De uma maneira mais acessível. Então, por isso que a gente
tá tomando essa decisão agora de mudar um pouco, E- trazer esse conhecimento a público, né? Para aquele que realmente não pode estar lá nos grandes centros com esses grandes Sim. educadores, que vale muito a pena, se tiver oportunidade, vá, porque vale muito a pena, eu aprendi muito com eles, e hoje grande parte aí da estruturação da Axis que aconteceu esse ano foi por conta da mentoria, da assessoria que eu tive com eles lá. É literalmente ser o acesso, né, novamente, né, Sim. aos empresários. Como que você enxerga o digital, o Juliano? Porque eu não sei como é que tá nesse meio da agricultura, do agronegócio, se os agricultores veem como ferramenta, até questão mesmo educacional, buscar conhecimentos, e para o empresário desse meio também, do agronegócio. Como é que você enxerga isso hoje, o digital? Você enxerga como ferramenta até para atingir mais pessoas, né, nesse teor de conhecimento, com a parte de produto em si, ou não? O digital não te auxilia enquanto a isso também. Como é que você enxerga o digital propriamente dito? O digital no agro, o agro é um local muito conservador, tradicional. Então, o contato ainda é muito. É necessário. Aham. Para você fazer uma venda, por exemplo, para um cliente como uma usina, você tem que ir lá. Você tem que estar lá com ele, junto, mostrar. E é aquele negócio de testar. Testar o produto, e todo ano ele vai entrar, vai te mandar uma cotação, você vai responder, vocês vão negociar para poder entregar. Então não é aquele negócio. O e-commerce no agro ainda é muito, muito complicado, muito difícil ser implementado. Mas é um caminho. Vai chegar uma hora que vai ter que ser. Porém, ainda tem uma barreira aí. Eu já tentei várias agências trabalhar o digital no agro, não vendas, não vendas. Porque o intuito meu hoje no digital não é vender, né? A gente tem que mostrar a empresa, mostrar a tecnologia e tudo. Mas ainda existe uma barreira muito grande, né, de trazer retorno. O pessoal começa a falar muito de agência, vamos fazer captação de leads. No agro não é bem assim, né? O digital no agro vai ser um processo mais ainda lento, vai acontecer, né? E quem sair na frente, né, vai aproveitar melhor. Tem algumas plataformas hoje que fazem algumas interações. Por exemplo, tem empresa, tem plataformas como a Orbia, que ela negocia via digital. Mas porém ela tem um plano de fidelidade, onde o cliente compra, ele ganha pontos e ele faz umas trocas ali dentro. Dessa maneira, eles estão conseguindo ter sucesso. Mas para você vender um e-commerce simples, comum, muito difícil, por enquanto. Por enquanto, muito difícil. Porém, vai acontecer. Educacional. É igual eu falei, além de ter a questão tradicionalista e conservadora do agro, que quer o contato ali, tem a questão de necessidade do contato. Porque para você fazer um treinamento, você precisa estar lá no campo, mostrando, né? Pegando a planta, o solo, né? Fazendo o trator, a máquina, o implemento. Então você precisa estar lá. Então é difícil. Tem, né? Como você aprender, mas eu acho que a melhor maneira hoje de você ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa no agro é você fazer, por exemplo, quero colocar uma aula, alguma coisa para o agro. Vai lá no campo e grava lá. E aí você traz, edita e posta ali no YouTube, na rede social, para poder, ou na plataforma de educação, porque no teórico é, é difícil prender a atenção, Aham. é difícil prender a atenção das pessoas que estão ali, e quando você não vê o que se está falando, por exemplo, vamos falar uma deficiência de alguma planta. Planta com deficiência de tal boro, por exemplo, que é um nutriente.
uma planta com deficiência de boro. Aí você vai mostrar uma foto ali, beleza, mas no campo é diferente. Quando você vai no campo e vê aquilo ali acontecendo, é diferente. Então, eu acho que é uma das maneiras de mostrar, né, de colocar uma aula, por exemplo, porque é uma bolha. Realmente o agro ali é uma bolha que você precisa romper de alguma maneira, vai ser rompida, alguém vai conseguir e hoje, e assim, hoje cada usina, por exemplo, ela tem uma equipe, né, equipe grande de pessoas altamente competentes, né, formadas em várias áreas, especialistas em várias áreas. Então, às vezes, eu acho que o modelo de educação que precisa ter no agro, que pode ser, às vezes, no digital, é a parte de gestão. Gestão, sim. A parte técnica é campo, mas a parte de gestão, eu acho que pode ser um híbrido entre presencial e digital. Porque você consegue acessar aquelas pessoas que estão na liderança. Porque eles hoje têm muita reunião, estão muito em escritório, que antigamente não. Antigamente era todo mundo pro campo. Hoje não. Hoje você vai nessas grandes empresas, grandes grupos de agrícola, tá todo mundo no escritório. Eles não conseguem ir pro campo. De tanta reunião, tanta planilha, de tanto relatório, de tanto tudo, né? Então, viraram empresas mesmo. Grandes empresas e com as burocracias igual as empresas que tem hoje na Faria Lima, por exemplo. Hoje, esses grandes grupos, eles têm um escritório central em tal cidade, um escritório, tá ali os agrônomos, os técnicos, tudo dentro da sala de reunião. E antigamente não, antigamente esse pessoal estava no campo. Então, como que é um desafio digital pro agro, realmente. É bom demais saber que é um desafio e você já tá começando a furar a sua bolha, hein? Estamos tentando, estamos tentando. Juliana, agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria. Essa daqui é a mais séria do episódio. Vamos lá. Como que eu consigo transformar as minhas ideias em um negócio sólido? Primeira coisa é tentar colocar ela no papel. Teve a ideia? Vamos lá, vamos pro PowerPoint, vamos pro Excel, vamos pro papel escrever, literalmente. Ver a viabilidade daquilo, se realmente faz sentido e discutir com outras pessoas. Primeira coisa, sempre procurar alguém, né, melhor para poder discutir aquilo. Às vezes a gente tem o receio de ter alguém teoricamente melhor que a gente, Sim. né, e medo. Aquele cara, não, vai tomar meu negócio, ou eu não posso ter aquele cara porque ele vai tomar meu lugar. E não, você precisa estar com pessoas melhores que você. Eu faço isso. Eu busco estar no meio de pessoas melhores. E quando eu vou contratar uma pessoa, eu tento procurar alguém que seja melhor do que eu. Porque eu sei que eu posso sair e deixar na mão dele porque ele vai resolver aquele problema. Então, primeira coisa, eu acho que é sair do pensamento. Porque a gente tem muita ideia, né? Se Sim. pensar quantas ideias eu tenho no dia aqui, mas pegar aquela que realmente faça sentido. Hoje, com inteligência artificial, é tão fácil você, às vezes, desenvolver algo rápido, né? E ver, às vezes ele mesmo te fala assim, ó, de acordo com o que você me falou, isso aqui não é viável, tenta de outra maneira, ou tem muito no mercado. Hoje a inteligência artificial ajuda muito. Uma coisa de tecnologia, que a gente estava voltando ao assunto só, que eu esqueci de falar. Em termos de maquinário, implementos, máquinas, a tecnologia, o digital no agro é forte. Hoje você pega aí grandes empresas como a John Deere, ela tem seus equipamentos, seus tratores, tudo ligados
via Wi-Fi, internet, com informações em tempo real do que está acontecendo. GPS, tudo. Então, hoje a tecnologia no termos de maquinário, implementos, equipamentos, já é uma realidade. Já é. Mas voltando lá, eu acho que o primeiro passo teve a ideia, conversa com alguém, né? Conversa com alguém, se possível, alguém que já esteja nesse ramo, né? Já trabalhe com isso. Porque às vezes o cara vai, às vezes tem uma ideia e você fala, nossa, puta ideia. Aí você chega lá, o cara te fala, não, Juliano, acho que isso aqui, já aconteceu isso comigo. Isso aqui eu acho que não dá, isso aqui é difícil. Eu tava vendo eu converso hoje muito com o Juliano Dutra, né? Que é um dos cofundadores lá do iFood. E ele tava falando que o que chega de gente mandando mensagem pra ele no direct ali, falando, eu quero fazer o Uber do agro. Ele falando, gente, Uber não é simplesmente você ir lá e contratar algumas pessoas para trabalhar com você e fazer o serviço. Não é muito além disso, gente. Ele falou, me fala uma empresa que pareça-se com Uber, ou que está vamos dizer, na nomenclatura Uber, que você conhece que teve sucesso, além do próprio Uber. É muito pouco, muito pouco. Então, assim, às vezes você tem uma ideia, você acha que uma baita de uma ideia, mas você vai ter alguém que vai te abrir o olho e falar, não, isso aqui vai devagar. Não é bem assim. Você vai gastar ficha, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo num negócio que não vai te trazer o que você está esperando. Então, eu acho que a primeira coisa mentalizou aquilo, teve a ideia, tenta pôr no papel e apresentar para alguém que você conheça, que você tenha confiança, que saiba do assunto, para poder ver se vale a pena ou não. Acho que primeiro passo. E ter humildade também para saber ouvir aquela pessoa, né? Sim. Porque de nada adianta você chegar pra pessoa, a pessoa te dá um contraponto e falar, não, essa pessoa tá viajando, eu vou seguir minhas ideias aqui. Sim, é frustrante até, né? Porque na sua cabeça, aquela ideia foi fantástica. Sim. Nossa, baita de uma ideia. Aí você chega aqui, Wesley, ó, essa ideia, tá? Aí você fala, Juliano, não, isso aí acho que não rola não, acho que, ó, tem isso aqui, aquilo, outro, tal. É meio que um balde de água fria. E aí você tem que... Eu faço muito isso em casa. Minha esposa é bem pé no chão. Até demais, tem hora. E eu meio louco, né? O Júlio lá, a gente brinca que a gente é aloprado, né? A gente não pode escutar um negócio que a gente já tá pensando como que se faz aquilo ali se tornar um negócio ou algo relevante, né? O tempo inteiro a gente tá pensando como implementar algo novo, trazer alguma novidade, melhorar alguma coisa. Então tem que saber escutar também, né? Tem hora que é frustrante, mas é necessário. Juliano, mas uma dúvida que me surgiu aqui agora, depois que você discorreu aqui sobre a sua vida pessoal, profissional, né, até chegar aonde você chegou hoje. Aonde que entra a família no estudo, Juliano? É importante a gente ter uma base familiar, até visando literalmente a nossa perenidade como empresa, como empresário, visando ali curto, médio e longo prazo. É importante a gente ter essa base familiar? Cara, é fundamental, né? É o principal, é a base mesmo. Sem a família, se a família não te apoia, ou se você não tem uma base em casa, né, que te ouve, que te dá os feedbacks também, nada faz sentido. E quando você fala em propósito lá na frente, é claro que a família tá envolvida, né? Eu tenho 2 filhos, né, um casal, o João e a Maria, que é assim, tudo na vida, tudo que a gente faz é pensando neles, né? A minha esposa também sempre me apoiou, me apoia demais e é aquele negócio, por mais que ela não tá ligada a empresas, as nossas empresas, mas eu saio de casa tranquilo, sabendo que lá eu tenho alguém que vai cuidar bem da casa, das crianças, do corre do dia a dia, leva a criança pra escola, leva pro inglês, leva pra academia, leva pra clube, e faz futebol, e faz basquete, faz ginástica.
Então, é importantíssimo a família tá conectada, né, com as suas ideias, com o que você tem de planejamento, né? É, é fazer com que eles sonhem os seus sonhos, né? Eles saberem que o pai tá saindo cedo ali para trabalhar em busca dos sonhos que também são os sonhos deles. E a esposa a mesma coisa. Então, para se ter sucesso, primeiro você tem que ter uma família unida, uma família que acredite em Deus, que sonhe como você, né? Que entenda que tudo aquilo que você faz é por eles e para eles, né? A gente trabalha pensando nisso, né? Tudo que a gente faz, a gente pensa em voltar para casa e tá ali com a esposa, com os filhos, em casa. É um ambiente que você se sente mais seguro, né? Eu pelo menos sou assim. Parece que a hora que eu chego em casa, eu tô seguro. É incrível. Sai pra trabalhar, faço um monte de coisa, mas sempre você tá é, daqui pra ali pensando muitas coisas, mas parece que quando em casa te dá aquela segurança. Você fica mais tranquilo e você fica perto de quem você ama e, enfim, é a base de tudo. É família e Deus. E outra, Juliana, eu vejo que a gente tem que ter um certo poder de convencimento, até para convencer o nosso possível sócio que vai entrar no negócio ali com a gente, seja um produto ou um serviço. Quando a gente visa ter um sócio nessa empresa em específico que a gente está fundando ou tendo a ideia de fundar, a gente, entre aspas, tem que convencer esse sócio, ou os sócios têm que convencer a gente a participar dessa possível empresa. E ainda sobre essa questão familiar, é importante a gente ter esse poder e essa tentativa de convencimento para a pessoa que também vai estar envolvida nesse âmbito nosso familiar, seja mulher, né, falando de esposa, no cenário que a mulher é empresária, falando sobre o esposo. É importante ter esse alinhamento, até mesmo sobre expectativa e realidade, para essa base se tornar ainda mais forte, essa base familiar. A gente precisa, no seu caso, você precisou também convencer a sua esposa desse seu senso de propósito a abrir as suas empresas? Claro, claro, ela é o principal sócio, né, que a gente tem. E, e é o que eu falei, é fazer com que eles, né, quando eu digo eles, a esposa, os filhos, a família, sonhem o seu sonho, Sim, né? Não é simplesmente eu convencer eles, ó, vou criar uma empresa ou vou criar um produto, um negócio e, e é legal. Não, você tem que mostrar para eles o propósito, como vai ser o processo e o que aquilo vai te trazer de benefício. E o que você vai levar de benefício para outras pessoas, né? Então tudo é dentro do propósito, é convencer eles, ao mesmo tempo fazer com que eles sonhem junto com você. Porque você sai de casa e você sabe que alguém ali tá sonhando com o que você vai fazer, com o que você vai trazer, com o que você vai criar. E muitas das vezes a gente sai com uma ideia e volta com outra, é frustrante, sim, né? Os não que a gente recebe muito mais não do que sim, né? E aí é onde você precisa ter aquela base, porque você vai chegar mal, você vai chegar nervoso, você vai chegar cansado, e aí é onde você precisa daquela base para te transmitir segurança e animar você a acordar no outro dia e começar tudo de novo, sim. né? É o que te dá gás, ânimo, motivação para você seguir o caminho que você planejou. E também é aquela pessoa para chegar em você e falar: ó, Juliano, não tá certo, cara. Tá errado. Você pegou o caminho errado, ó, vem cá. Ó, eu acho que isso aqui não foi legal. Apesar de não estar no ramo, no meio, né, do negócio, mas às vezes tem uma pessoa de fora que enxergue de outra maneira, te abre o olho. Muitas vezes. Muitas vezes minha esposa veio e falou alguma coisa, e às vezes eu não dei ouvido naquela hora, e depois eu vi, caramba, ela tava certa. Nem sempre eu conto isso pra ela, né? Mas
Mas muitas vezes já aconteceu isso e aí cara, é fundamental você ter uma base e gente sonhando junto com você, te apoiando, é fundamental. E minhas crianças é legal porque os dois, o João e a Maria sempre falam, eu quero trabalhar com o papai na Axis. Eu quero trabalhar com o papai. Aí esse dia a Maria perguntou, papai, a gente pode ter mais de uma profissão? Falei, pode. Ela falou, não, porque eu quero ser ginasta e eu quero trabalhar na Axis. Eu falei, então tá ótimo. Mas é fundamental. A base de tudo é a família e faça com que eles sonhem junto com você. E escute, porque às vezes você precisa escutar e eles estão certo. Ô, Juliano, gostou do papo? Demais. Achou Muito que bom. fluiu bem? Podia ficar aqui o dia inteiro. Eu te falei, eu vou ter que me policiar aqui, senão a gente vai pra 2, 3 horas diretão aqui. Com Mas certeza. futuramente a gente vai desenvolver novos episódios. Eu vou te pedir uma mensagem final pra gente finalizar, mas antes dela, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Tá. Hoje a gente tem o LinkedIn, né, que é o Juliano Ferreira, com J, é Giuliano com J e 2 L's. E no Instagram é só Giuliano também, J-I-U com 2 L's. E agora eu tô criando um perfil profissional, né, que o Giuliano, ele ainda é mais pessoal do que propriamente profissional e agora eu tô criando o profissional, que vai ser Juliano Ferreira, né, tudo junto. Então assim, basicamente é LinkedIn e o Instagram hoje, né. Facebook já quase não fala, o YouTube ainda não tem nada. A gente tem as páginas lá, né, axisbiotech.br e tem também Trilhas das Gerais Cervejaria. Esse a gente tem lá no Instagram também. Boa. Juliano, agora eu gostaria de te pedir uma mensagem final para aquelas pessoas que querem se aventurar na parte do empreendedorismo, mas ainda estão na zona de conforto e não conseguem romper, para aí sim colocar as ideias em prática. Você consegue direcionar uma mensagem para essas pessoas? Eu acho que primeiro tem que ter primeiro tem que ter o propósito. Qual vai ser o propósito? Por que você quer empreender? Qual o seu, para ganhar dinheiro? É para ajudar? É para fornecer algo diferente? Ou, enfim, pensar o que você quer, qual que é o seu propósito, aonde você quer chegar. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar o planeta. Eu quero desenvolver algo inovador que não existe. Né? Primeiro propósito. Definir o propósito, aí vamos lá pro processo. Vamos ver como que a gente pode fazer se realmente faz sentido, né? Como eu falei, Axis, o propósito é levar, né, algo diferente para ajudar a alimentar a população do mundo e de maneira mais sustentável. Que tem muita gente ajudando a alimentar, porém nem tão sustentável. A gente está tentando de uma maneira diferente. Quando você fala trilhas, a gente está falando em experiência, em harmonização, em conexão, né? Em prazer. Então, acho que basicamente assim, propósito, diferente de objetivo, né? Qual que é o propósito? E aí vem pro processo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou implementar isso? Eu preciso de recurso? Preciso de dinheiro? Eu preciso de ajuda? E aí ter humildade de pedir ajuda. Isso é fundamental. Tem uma hora que você precisa pedir. E o empreendedor, o empresário, ele vive um mundo meio solitário. A gente passa por alguns momentos que não adianta eu conversar com a minha esposa, não adianta eu conversar com o Wesley. Tem horas que você tem que resolver aquilo sozinho e que ninguém vai entender. Você não tem aonde buscar. Então você tem que estar preparado para isso também.
Que é aquilo que eu falei, muita gente acha que, eu vou empreender, eu vou ter minha própria empresa para eu ficar mais tranquilo. E a maioria das vezes não é isso. Porque você vai depender daquilo ali. É sua família que está em jogo, é sua casa, é seu trabalho, é sua renda, tudo tá ali. A partir do momento que você tem o propósito, fez o processo, caminhou, o lucro lá na frente é consequência. O dinheiro é a consequência. É inevitável. Se você fizer tudo certinho, o básico bem feito, o retorno vem. Isso não tem jeito. É aquela frase, o trabalho devolve. E devolve. Muito bom, Juliano. Valeu demais. Eu que agradeço. Indo aqui participar hoje do Sério Mas Nem Tanto podcast. Com certeza convites futuros virão. Dá pra gente, igual eu te falei, né? Primeiro episódio eu sempre trago num contexto geral e depois a gente consegue pegar pontos específicos ali e fazer episódios mais específicos sobre aquele assunto geral que a gente conversou inicialmente. Então pode ter certeza que convites futuros virão para participar novamente aqui, para você participar novamente do Sério Mas Nem Tanto podcast. Vai ser um prazer estar aqui de novo. Boa! E para você que chegou até aqui já sabe, já clica logo abaixo aí no botão curtir para você curtir esse nosso episódio gravado aqui com o Juliano hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto podcast, é muito importante você se inscrever aqui no Sério Mas Nem Tanto podcast. Ative também as notificações, já dá um clique aí no sininho para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente lança aqui no canal. Vários episódios postados durante a semana, várias novidades com novos convidados, novos temas, então é muito importante você ativar as notificações. Compartilhe esse episódio também para mais pessoas, compartilhe em grupo de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram para a gente chegar com esse conteúdo a mais pessoas. E eu tenho um recado importantíssimo para você que está aqui, chegou até aqui no final. Gostaria que você comentasse aqui logo abaixo. Eu vou fazer o BBF, eu vou fazer o básico bem feito, seja na minha vida pessoal, profissional, para colher os frutos lá na frente. Então te vejo até o próximo episódio, fico com Deus e tchau, tchau.